levanta-te, que Ele te chama. Nós encontramos nesse texto, irmão, lido pela igreja, eu não sei como o pastor Hélio conseguiu encontrar esse texto, que eu já tinha encontrado lá em casa para falar com os irmãos. Não sei como é que ele fez, mas com a licença dele, eu vou falar o que está aqui. Eu estava observando que existem alguns personagens neste texto. Nós temos o elemento do texto que encabeça o assunto, o cego. Depois nós temos, complementando, a multidão que passava pelo caminho aonde o cego estava. Depois nós temos no meio da multidão o outro personagem. Um estava do lado de fora da multidão, outro estava dentro da multidão. Era Jesus. O cego do lado de fora, Jesus no meio da multidão, e aquela multidão atravessando e sendo conduzida por aquele caminho de Jericó. Nós ouvimos aqui domingo passado a respeito de um outro acontecimento nesse caminho. É daquele moço que foi pego naquela estrada pelos salteadores. Nós agora estamos falando de um outro que estava à beira da estrada, não como salteador, mas como carente, um pedinte, um doente, um enfermo, uma pessoa que suplicava pela sua manutenção. Ele implorava, pedindo recurso, ajuda, esmola, porque ele não podia trabalhar. Ele era cego, impossibilitado, talvez família pobre, porque aquele caminho não era para a pessoa rica ficar. Eram os carentes, os problemáticos. Era uma via que ligava Jerusalém a Jericó. Ligava a cidade de Deus à cidade do pecado. Era ali que ficavam as pessoas procurando, possivelmente, receber de algum adorador que viesse de Jerusalém e trouxesse alguma ajuda. E ele ali aproveitava aqueles viajantes de Jerusalém a Jericó, de Jericó a Jerusalém, para pedir a sua ajuda. Ele era autorizado pelo governo da época a pedir esmola naquele caminho. E ele não viu, mas ele ouviu que o barulho aumentou. Não era um grupinho pequeno, não era uma família que estava passando, não era 3, 4 companheiros, mas ele percebeu que era um barulho maior. Era um barulho muito grande, era muita gente, eram muitas pessoas, talvez adorando, glorificando, exaltando o Senhor Jesus. E ele estava ali, e de repente, ele fez o que sabia fazer: pedir.
Você nunca aprender a fazer nada, irmão. Aprende a ser um bom pedinte. Peça. Como ele pedia a esmola, ele falou, agora tem oportunidade aqui de pedir. Vou usar a minha profissão aqui. O que Deus tem me dado é essa graça de pedir. Eu vou pedir. Como ele não sabia que multidão era aquela, ele começou então a pedir para Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas, irmão, nós temos que entender, e é bom que você se lembre, se já ouviu, lembre novamente, se não ouviu, grave. Irmão, se existe alguma coisa que atrapalha a nossa jornada, são as multidões. Multidão. Nós não temos muito tempo, mas podemos lembrar, pelo menos de 3 ou 4 casos, que a multidão foi um empecilho para muitas pessoas. Continua sendo. Tem muita gente sendo levada pelas multidões, prejudicada pelas multidões. Aquele cego, igual aquela mulher hemorrágica, que precisava tocar na orla dos vestidos de Jesus, tocar na sua vestimenta, ela recebeu esta força, esta vontade, esse desejo de tocar na vestimenta de Jesus. Ela dizia em sua casa, depois de ter gastado tudo que possuía, depois das suas energias ter acabado, depois dela estar anêmica, magrelinha, ela pensou lá, se eu tocar na vestimenta dele, eu vou sarar. Muito bom propósito. Mas quando ela chega no lugar onde Jesus estava, antes dela alcançar Jesus, tem uma multidão atrapalhando. E aquela mulher, ela não tinha somente que fazer o que pensou, mas ela tinha que vencer a multidão. Olha para o irmão e diga, vença a multidão. A Bíblia diz que há uma multidão, uma grande nuvem de testemunhas em volta de nós. Nós encontramos uma outra dificuldade. Aquela mulher tinha dificuldade porque estava doente. Mas encontramos uma outra pessoa que não estava doente, que era um homem de alta sociedade, que era um grande funcionário do governo, chamado Zaqueu. E ele era um cobrador de impostos, um fiscal da Receita Federal daquele tempo. Cobrava impostos para mandar para Roma. Era um homem de escalão, mas era pequeno. Era grande na posição, era grande no exercício da função, como um fiscal de impostos, cobrador de impostos, mas era pequeno. Diz o pastor Ferreira que tem gente que tem tudo para ser grande, mas não cresce. Então era aquele caso, aquele moço tinha tudo. Tinha posição, tinha dinheiro, tinha uma boa profissão, tinha um bom trabalho, tinha um emprego fixo, era um funcionário público da época. Mas não tinha tamanho. E a hora que ele soube que Jesus ia passar, falou, agora eu vou ver Jesus. Mas ele se deparou com a multidão. E a multidão, eu volto a dizer, sempre foi empecilho.
Para aquele moço poder ver Jesus, ele precisou ser mais esperto do que a multidão. Passou na frente, correu e subiu numa árvore. Irmão, quando a multidão te atrapalha, suba, levante a cabeça, corra na frente, chegue primeiro. A Bíblia diz que quando a multidão chegou embaixo daquela árvore, o Zaqueu está lá em cima, talvez, procurando ver qual das pessoas da multidão era o Jesus. Que as multidões são tão grandes, irmão, que as pessoas ficam procurando. De onde Jesus está no meio da multidão? Quem é o Jesus? De certas multidões que tem por aí. Cadê o Jesus? Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Deus está sempre atento, irmão, àqueles que o buscam. E quando ele não pode se chegar, o Senhor se chega a ele. Nós poderíamos lembrar de muita gente aqui. Mas um dia Jesus estava em casa, na casa dele. E as pessoas souberam que Jesus estava em casa, correu para lá. E encheu a casa. Uma multidão. E alguém passou por aquela multidão e disse: nós temos um amigo nosso paralítico. Se nós conseguirmos trazê-lo a Jesus, Jesus pode curar ele. Vamos buscar o nosso amigo. E foram lá buscar o rapaz. Trouxeram o paralítico, mas chegou na porta, não dá para entrar. Chegou na janela, não dá para entrar. Os umbrais diz que estava cheio de gente. Multidão atrapalhando o paralítico. Mas os amigos daquele paralítico não se preocupou com a multidão. Vamos procurar um lugar que não tem multidão. Onde não tem multidão? No telhado. Não tem multidão no telhado? Não. Está todo mundo em volta. Irmão, quando toda a volta estiver completa, todo mundo te atrapalhando, a saída é para cima. E eles foram para cima da casa. Destelharam a casa, tiraram a cobertura e desceram aquele homem. E Jesus curou aquele homem. Nós podemos lembrar do tanque Betesda também. Jesus foi lá naquele dia e está lotado de gente. E quando ele chega lá, tem um coxo lá que não consegue se chegar para ser atirado no tanque. A multidão. Quando Jesus pergunta: você está querendo ser curado? Ele disse: eu estou. Mas tem tanta gente para ser curado, o senhor não imagina. Uma multidão aqui, Quando eu vou para ser mergulhado na água, outro já desceu na minha frente. A multidão atrapalhava a fé, a confiança, o desejo, a vontade. Eu não sei o que está te atrapalhando, irmão.
o que a multidão está te atrapalhando? Talvez você queira fazer alguma coisa, mas ninguém deixa você passar. Ninguém deixa, e fica perturbando, e você gostaria de fazer isso ou aquilo, mas o paredão está na frente. Nesta noite, Jesus está dizendo, mas eu estou no meio da multidão. E aqui agora está o cego de Jericó, sendo repreendido pela multidão. Está gritando lá, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém, ô rapaz, não perturba o mestre, não. Ele está ocupado. Está com uma multidão muito grande aí. Tem muita coisa para fazer. Deixa ele. Mas, irmão, quem confia, quem tem certeza, não tem quem feche a boca dele, irmão. Não tem quem segure, ele vai buscar, ele vai implorar. E ele diz a Bíblia que aí, quando ele foi interrompido pela multidão, ele começou a gritar mais alto ainda. Irmão, quando alguém te atrapalha, faça com que a sua voz chegue na frente. A Bíblia diz que assim como nos casos que nós falamos antes, nesse caso também a multidão estava atrapalhando. Mas a única ferramenta que aquele cego tinha, o único trabalho que ele podia realizar, a única maneira que ele podia chegar até Jesus era através da voz. Eu não sei com que ferramenta você quer se aproximar de Jesus, mas use-a. A mulher doente é os braços, empurrando a multidão, não é? O paralítico a cama, que tirou a telha lá, que estava atrapalhando, e puseram o homem lá, e ele foi restabelecido. O Zaqueu, o tamanho. Eu não sei se o seu tamanho está atrapalhando, eu não sei se a cobertura está atrapalhando, eu não sei quem está te atrapalhando, mas nesta noite Jesus está no meio, dizendo, eu estou aqui, ó, sinta eu aqui, sinta a minha presença aqui, eu estou aqui. A Bíblia diz que é assim, Jesus parou a multidão. E o versículo que nós lemos aqui, Jesus disse, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parando, disse que o chamassem. Fechou a boca daqueles, dos guarda-costas de Jesus, né? Daqueles que estavam administrando a viagem de Jesus. O mestre quer falar com ele, e agora, hein? Vamos lá, agora vamos voltar. Os mesmos teve que fazer cara de pau e falar, ó, a gente falou para você calar aí, mas o mestre está chamando. O mestre está chamando. Olha para o irmão, o mestre está chamando. O mestre está chamando. A gente queria que ele nem soubesse o que você está falando. Você não queria importunar o mestre, não queria que você atrapalhasse. Mas agora ele está chamando. Ele está chamando. Levanta-te, que ele chama. Jesus é diferente das pessoas
que o seguem. Nós, irmãos, temos muitas vezes a facilidade de direcionar de que jeito Jesus vai trabalhar, de que jeito Jesus vai operar, de que jeito Jesus vai atender. Mas Jesus não passa para ninguém a maneira como Ele quer fazer. Chama esse rapaz aí. E a Bíblia diz que lá estava a voz da misericórdia, a voz do poder, da autoridade, do líder maior da multidão. Que ouviu o clamor, embora o barulho fosse tão grande da multidão, Jesus ouviu a voz do necessitado. Jesus ouviu o clamor. Clame a Ele, irmão. Busque a Ele. Mas a irmã fulana diz que não adianta, o irmão fulano diz que não adianta. Eu vou na casa da irmã fulana, eu vou na casa do... Irmão, clame a Ele. Não se preocupe de procurar ninguém. Se a sua voz puder chegar até Ele, Ele vai te atender. Ele vai te atender. E a Bíblia diz, irmãos, que quando aquele moço pôde chegar perto de Jesus, porque quando Jesus chama, irmão, Ele espalha a multidão. Ó, abre caminho para ele aí, ó. Abre caminho que agora Jesus chamou, tem que abrir caminho. Dá licença aí, dá licença aí, dá licença. Tem que levar esse moço até a presença de Jesus, porque Jesus quer falar com ele. Diz a palavra de Deus, irmãos, que aquele moço lançou de si a capa. Eu disse aos irmãos que aquele moço tinha autorização para pedir esmola. Ele encontrou alguém caridoso que lhe deu autorização. Possivelmente ele até pagasse uma licença para pedir esmola. E ele tinha a túnica do pedinte. Ele vestia uma túnica que lhe dava autorização para pedir esmola. Mas agora ele lançou a túnica. Se ele me chama, eu não preciso de túnica mais. Eu não preciso desta ferramenta, dessa autorização. Lançou de si a capa e foi ter com Jesus. E Jesus olhou para ele, só fez uma perguntinha. O que você quer? O que você está precisando? Irmão, o que você precisa? Aprenda com aquele cego, com aquele andarilho, com aquele pedinte. Aprenda com ele. Aquele moço não deu rodeio nenhum. Não falou os problemas da vida dele. Não falou as dificuldades dele. Não falou nada que não fosse unicamente o que ele queria. Você clamou por mim, o que você quer? Eu quero ver. Irmão, quando você precisa de alguma coisa de Jesus, não fica fazendo rodeio, irmão. Não fica, sobe no monte, desce do monte, leva não sei o quê, faz caridade. Irmão, não faz rodeio. A Bíblia diz que você pode chegar com ousadia ao trono da graça. Você pode chegar com confiança ao trono da graça. Nesta noite, Jesus está dizendo para você, aproxima-se de mim. Chegue mais perto de mim. O que você quer? O que você precisa? Aquele moço
Claro que ele precisava de dinheiro, ele precisava de mantimento, ele precisava de roupa, ele precisava talvez de casa para morar, ele precisava talvez de um cachorro especial que levasse o cego, não é? Possivelmente ele precisasse de alguma companhia. Ele deixou tudo de lado. Eu quero ver. Então veja a tua fé alcançou. Glória a Deus. Lançou a capa, símbolo da miséria. Levantou-se onde estava e se aproximou de Jesus. E quando estava perto de Jesus, foi direto no assunto. Irmã, quantas vezes você veio aqui na igreja? Quantas vezes, irmão, você veio aqui? Quantas vezes, obreiro, você apresentou seu problema? Nesta noite, Jesus está dizendo, fala só o que você precisa. Para com essa ladainha. Para com esse fala-fala. Você já falou com o irmão fulano, com a irmã Bertana, com o irmão Ciclano, já foi na igreja tal, já fez. Fala o que você quer. Eu estou me lembrando do Samuel, aquele menino que estava sendo criado no templo. E quando Deus precisou dele, diz que antes que a luz do templo se apagasse, ele foi deitar. E ele ouvia alguém chamando o seu nome. Samuel, Samuel. Segunda vez, Samuel, Samuel. Ele corria para Eli. Até que Eli entendeu. O Eli estava mais cego do que esse cego de Jericó. Demorou para entender. Por isso, irmão, você não vá à pessoa errada. Porque até ele descobrir o que Deus quer fazer com você, já passou muito tempo. Aleluia. Quantas vezes Samuel levantou e foi ter com Eli? Até que caiu a ficha do Eli. Olha, se a voz chamar de novo, você diga assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Talvez ele disse, você não precisa nem levantar da cama. Deitadinho lá mesmo. Ouviu a voz? Autorize que alguém que está te chamando, fale o que ele quer. Irmão, Jesus quer saber o que você precisa. Ele tem uma palavra para você. Levanta-te, põe de pé, e eu falarei contigo. A Bíblia diz, irmãos, que quando ele pode dizer, fala, Senhor, pronto. O Senhor destampou uma porção de coisa do próprio Eli, dos filhos de Eli, do governo de Eli, do trabalho que Eli estava fazendo, do desvio de Eli, da situação caótica que estava aquele governo na mão de Eli, velho, doente, caído, seus filhos roubando tudo e criando dificuldade, comendo sacrifício que era para oferecer para o Senhor, mas o Samuel está lá. Deus usa Samuel. Deus usa também, o Senhor está aqui com o seu Espírito e Ele usa para abençoar a sua vida. Não permita que a multidão te atrapalhe. Não permita. Se você precisa alguma coisa, saiba que no meio da multidão está aquele que resolve os problemas. Não fique pelas beiradas, irmão. Não fique criticando, murmurando, vá direto. Vá direto. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós quisermos, que nós pedirmos,
crendo, receberemos. Amém?